E aí, já parou para pensar por que as maiores viradas da história, tipo as grandes navegações ou a Revolução Industrial, parecem que sempre vêm acompanhadas de umas crises gigantes, de um monte de conflito? Pois é, a análise que a gente vai ver hoje sugere que isso não é nenhuma coincidência. Na verdade, existe um padrão oculto, sabe? Uma variável que está ali escondida e que tem a ver diretamente com a energia que a gente consome. Então, bora mergulhar nisso para desvendar essa conexão. Essa é a grande questão, né? Por que o progresso, a inovação, a descoberta de uma nova fonte de energia superpoderosa, em vez de levar a gente para uma era de paz e tranquilidade, muitas vezes acaba abrindo a porta para o caos, para a guerra, para a instabilidade social? A resposta, segundo essa fonte que estamos analisando, está num conceito que é surpreendentemente simples, mas muito, muito poderoso. Se a gente olha para trás na história, o padrão fica bem claro. A transição da biomassa para a energia do vento, boom, impulsionou as grandes navegações. A mudança do vento para o carvão nos deu a revolução industrial com tudo que ela trouxe. E a passagem do carvão para o petróleo, bom, coincidiu com as duas guerras mundiais. Cada salto energético desses remodelou o mundo inteiro. Só que o processo nunca foi suave. O padrão tá aí, é inegável. E a chave para entender isso está numa única variável. E aqui está ela, a chave para a gente entender esse padrão todo. A análise nos apresenta o conceito de energia líquida, ou net energy em inglês. E a sacada é a seguinte: não se trata só de quanta energia uma fonte pode produzir no total, mas sim qual é o saldo final. E é esse saldo que realmente define o potencial de crescimento de uma sociedade. Então, o que é essa tal de energia líquida? Vamos pensar de um jeito bem prático. Imagina que se gasta a energia de um barril de petróleo para conseguir extrair outros 10 barris. A energia líquida, nesse caso, é o que sobra. 9 barris. É o lucro energético real. Quanto maior esse lucro, mais energia extra a sociedade tem para investir em tudo. Crescimento, arte, ciência, complexidade. Vamos começar pelo auge do petróleo. Lá no comecinho, o retorno era uma coisa de louco. Para cada unidade de energia que se investia para extrair o óleo, a gente conseguia 20 de volta. 20 para 1. Pensa só nisso. Foi essa abundância energética absurda que basicamente financiou a expansão gigantesca do século XX. Agora, pula para hoje em dia. A realidade é bem diferente. A mesma extração de petróleo rende uma proporção de mais ou menos 6 para 1. A queda é brutal. Ou seja, o esforço para conseguir energia aumentou muito, enquanto o retorno despencou. E essa tendência de queda, como a gente vai ver, tem consequências bem profundas. E só para ter uma perspectiva ainda maior, olha só o carvão hoje em dia. O retorno é de apenas 1,5 para 1. Isso mostra bem o problema do que chamam de rendimentos decrescentes. As fontes de energia que eram fáceis e baratas vão se esgotando, e o esforço para pegar o que resta fica cada vez maior, deixando quase nada de energia líquida de sobra para a sociedade. Ok, agora que a gente já entendeu o conceito, vamos usar essa ideia para dar uma nova olhada na história. Como é que essa dinâmica de energia líquida, alta ou baixa, se manifesta de verdade no mundo real? Nas nossas sociedades, nos nossos sistemas políticos? Bom, este slide aqui resume a ideia central. Quando a energia líquida é alta, sobra energia. Existe um excedente. E é esse excedente que permite a expansão, que financia estados de bem-estar social, que cria uma sensação geral de abundância. Agora, do outro lado, quando a energia líquida cai, a escassez começa a aparecer, a competição por recursos aumenta e isso acaba virando um terreno fértil para ideologias extremistas. A fonte usa uma citação bem forte para ilustrar esse ponto e dá o exemplo da Alemanha na era do carvão. Conforme a principal fonte de energia deles começou a se esgotar, a necessidade de garantir mais recursos a qualquer custo levou a uma postura muito mais agressiva. A escassez, argumenta a análise, acaba removendo as barreiras morais em nome da sobrevivência do próprio grupo. Certo. Então o ponto crucial é: se esse padrão é verdadeiro para o passado, o que ele nos diz sobre o presente? Vamos usar essa mesma lente da energia líquida para analisar o mundo em que a gente vive hoje. E a conclusão que essa análise apresenta é direta e um tanto quanto alarmante. A instabilidade política que a gente vê crescendo, a polarização, o ressurgimento de movimentos de ultradireita no mundo todo, nada disso seria um fenômeno isolado. Seriam, na verdade, sintomas de um problema muito mais profundo: o fim da era de energia barata e abundante que o petróleo nos deu. E o futuro? O que vem a seguir? Se o petróleo está em declínio, a tecnologia não vai nos salvar?
Bom, a fonte apresenta uma visão bem provocadora sobre qual vai ser o papel da tecnologia, principalmente da inteligência artificial, na próxima era energética. A previsão, segundo essa perspectiva, não é nada otimista. O argumento é que a próxima grande força da economia, a inteligência artificial, vai ser extremamente intensiva em recursos. Ela vai consumir uma quantidade absurda de energia e de água, o que significa que os benefícios dela não vão ser distribuídos democraticamente. Em vez de ser uma solução para todo mundo, ela pode acabar se tornando uma ferramenta para aprofundar ainda mais a desigualdade. E essa é talvez a previsão mais impactante dessa análise toda. Um futuro dividido não só entre ricos e pobres, mas entre aqueles que têm acesso a essa nova rede de alta energia e alta tecnologia e a esmagadora maioria que fica para trás, num mundo de recursos cada vez mais escassos. Quase uma distopia de 2 níveis. Isso tudo nos deixa com esta pergunta final, que é essencial. Se a energia é a base de tudo, e parece que estamos entrando numa era de menor retorno energético, para quem a inovação tecnológica vai servir? Ela vai ser uma ferramenta para o bem de todos ou um mecanismo para concentrar ainda mais poder e bem-estar nas mãos de uma elite cada vez menor? A resposta para essa pergunta pode muito bem definir o próximo capítulo da história humana.